Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Anderson Contaife, eu sou médico, especialista em clínica médica, trabalho como terapeuta, sobretudo para relacionamentos abusivos, dentre eles relacionamentos com pessoas com transtorno de personalidade narcisista e também com dependência emocional. E nesse vídeo eu quero falar sobre os 7 sinais de um pai narcisista. Muito interessante falar sobre esse tema, porque de fato nós notamos que é uma condição muito comum e os terapeutas acabam encontrando explicações para esse narcisismo dentro da própria infância dessa pessoa, e é um trabalho muito importante a gente estabelecer de onde possa vir iniciar um narcisismo na vida de uma pessoa. A gente sabe que o narcisismo grandioso, caracterizado por sentimento de direito, uma exigência de admiração, um egocentrismo, grandiosidade, uma pessoa arrogante, extremamente confiante, dominante em situações sociais, condescendente, resistente à crítica e geralmente uma pessoa muito extrovertida. O narcisismo vulnerável, que é aquele outro narcisismo que a gente já sabe das subdivisões, o grandioso todo mundo já conhece. Vulnerável, alguém que não aceita críticas, muito ressentido, que se enfurece, desconta uma raiva, tem um querer de controlar as situações. E existem pessoas com níveis de narcisismo muito elevados, os quais a gente percebe uma associação por conta da própria função parenteral, alguém que não teve um bom pai dentro de casa. Por isso que esse vídeo é sobre paternidade narcisista e não sobre maternidade. Doutor Anderson, tem vídeo falando de mãe narcisista? Tem, só você pesquisar no meu canal. Sobre mãe narcisista já tem vídeo. Esse vídeo é para falar sobre pai narcisista. Portanto, você tem que compreender o papel do pai dentro da relação na mente da criança e na atitude que o pai narcisista tem em relação aos seus filhos. E eu vou falar para você através de 7 sinais para que você possa compreender melhor como que um pai narcisista atua contra os seus próprios filhos. O pai, ele muitas vezes vê o seu filho ou a sua filha como uma extensão de si mesmo. Ele prefere a aproximação de um filho e o distanciamento de outros, referenciando que um filho é melhor do que o outro. Se você viver uma dinâmica assim, muitas vezes é porque seu pai tinha um transtorno de personalidade narcisista. Existe um filho que é melhor do que o outro em relação às atitudes do dia a dia. E esse filho que é melhor, geralmente ele admira o pai, reforçando esse comportamento do pai. As identidades de ambos se fundem de um ponto que você não consegue nem separar essas duas pessoas. O filho que é muito querido do pai narcisista, que escolheu um filho em relação ao outro. Algumas vezes poderá acontecer uma situação em que o pai só tem um filho e ele escolhe, portanto, pessoas do ambiente de amizade desse filho para comparar com ele. Uma segunda característica é que o pai ele controla e molda um dos filhos como uma criança perfeita. Ele controla as roupas dessa criança, o dinheiro, as suas posses, os amigos, a namorada ou o namorado, o seu tempo que ele vai ficar com seus avós e outros parentes. É um pai que faz a prevenção da formação de uma identidade separada. É um pai que usa o filho ou a filha para encarar a situação como um pai super protetor, que se preocupa muito e que gasta toda a sua energia e controla a vida do filho para que possa haver um sentimento de orgulho e um sentimento de satisfação por ter essa criança como seu filho. A criança tem dificuldade de ter suas próprias vontades, a criança tem dificuldade de ter suas próprias opiniões, ela vai encarando tudo conforme o pai quer e não como ele quer, não consegue tomar suas próprias decisões
e você percebe uma grande manipulação sendo formada em torno desse filho por esse pai narcisista. O terceiro sinal é que não atende às necessidades emocionais dos filhos. É um pai que não tem a permissão de ter a própria identidade ou de expressar os seus sentimentos para os seus filhos e também não quer saber de ouvir o que os seus próprios filhos têm a dizer. É muito interessante isso. O narcisista não se concentra nas necessidades emocionais da criança, o que não quer dizer que ele não tenha a intenção de ter um foco. Às vezes ele quer desenvolver para o seu filho ou para a sua filha uma habilidade artística, a qual, ou uma atividade intelectual, uma atividade atlética, a qual ele não teve. O sucesso do filho seria o próprio sucesso desse pai. E quando falha, o pai fica envergonhado. Quando falha, o pai quer se vingar dessa criança porque ela falhou, transferindo para ela uma humilhação, transferindo para ela uma raiva, um fracasso que ela gerou para o pai. Acredite, isso acontece muito. A quarta característica é que será reconhecido por outras pessoas como alguém extremamente disposto a sacrificar pelo seu filho e fazer qualquer coisa pela sua família. É assim que as pessoas vão ver esse pai narcisista. Essa ideia vai reforçar para os filhos de que realmente o pai está fazendo de tudo e todo o trabalho possível, às vezes um trabalho até repulsivo e nojento pelo seu filho, para se formar aqui uma aparência para outras pessoas de que esse pai faz qualquer coisa por esse filho. E por conta disso, esse filho, quando ele erra, quando ele teima, quando ele não cumpre uma obrigação que o pai está colocando diante dele, a qual ele não concorda, a qual ninguém concordaria, para que outras pessoas sejam manipuladas a acreditarem que esse pai faz tudo para essa criança e essa criança é uma criança ingrata. Isso dói. Isso é uma característica muito dolorosa, porque machuca. Uma quinta característica é que o pai narcisista distorce o valor. Ele não consegue ver o verdadeiro valor do filho, ele só consegue ver o que ele idealiza para o filho, algumas habilidades, algumas coisas que essa criança vai desenvolvendo, ele ignora os defeitos, e ele vai desencorajando a criança em algo que poderia ser benéfico para a criança. E a ideia de trazer essa perfeição destrói o filho. A filha quer tocar um piano, ela quer ser uma instrumentista. O pai vai lá e critica e diz que ela nunca vai ser famosa. Que realmente pode ser. Ela podia só aprender a tocar piano, nunca ia ser famosa. E aí estimula essa criança a entrar numa faculdade renomada para ter uma carreira de cientista, porque ser cientista era tudo que esse pai queria. Como se o filho fosse a redenção dele. Muitos pais se comportam dessa maneira. Um sexto sinal é que essa criança pode ser adorada hoje e esquecida amanhã. O pai busca estar presente em grandes momentos, como uma festa de aniversário, uma festa de formatura, uma festa de debutante de 15 anos. E esse pai ele é visto como alguém que se importa. As outras pessoas enxergam dessa forma. Só que a criança vai formando boas lembranças por esses momentos que o pai aparece, dá a impressão de que essa criança era amada, que ela era apreciada. Mas o pai narcisista pode manipular isso com seu charme superficial. Ele está presente só nesses momentos, a criança vai achar que ele está no momento o tempo inteiro. E tende a supervalorizar o filho, convencendo o filho de que o filho está errando. E está errando porque esse filho foi indiferente, que esse filho não obedeceu o pai, mas o pai não estava lá. O pai aqui está fazendo o quê? Vocês que acompanham o canal há mais tempo, vocês vão saber. O pai está fazendo gaslighting aqui. Ele está fazendo uma confusão, jogando uma luz, uma fumaça na luz, confundindo a realidade com o filho. Ele só estava presente nas fotos, mas presente dentro de casa ele não estava. Aí lá na frente ele vai falar que não, ele deu todo o suprimento para essa criança. E não deu. Ele praticou o gaslighting bem aqui na sua frente. E a sétima característica é que vai culpar a mãe pelas falhas. Tudo é culpa da mãe. Se algo não saiu conforme previsto, a culpa é da mãe. Porque a mãe não se dedicou o suficiente, porque a mãe não estava atenta à necessidade do pai. No eventual divórcio,
vai dizer que foi a mãe que afastou o pai da criança. O pai reclama dos seus filhos sobre a mãe o tempo inteiro, empurra as crianças para querer tomar um partido. Ele não quer que as crianças interajam muito com a mãe, ele não quer participar desse tipo de situação. E poder até existir um complexo da filha competir com a mãe porque o pai está mandando, porque o pai está induzindo isso. Os pais narcisistas destroem o emocional de uma criança. Uma criança poderá ser narcisista por conta de um pai narcisista ou um dependente emocional por conta disso. Quando o pai influencia com uma criação abusadora e indiferente, a maioria das crianças que se tornam narcisistas se tornarão narcisistas grandiosas. Ao contrário da mãe que tendenciosamente transforma seus filhos em narcisistas vulneráveis. O pai narcisista, com a genética narcisista, introduzindo um ambiente indiferente, abusivo, com manipulações e controle, poderá gerar um filho narcisista grandioso. Por isso é muito importante que você tome conhecimento disso se você é mãe de uma criança cujo pai é narcisista, pois é necessário você, de imediato, logo de pequeno, colocar essa criança para obter uma ajuda profissional, de um profissional qualificado para atendimento infantil. Você precisa de lidar com essa situação com o pai narcisista, aplicando o que a gente chama de pedra cinza, não caindo nos jogos de manipulação, não enfrentando essa pessoa e não evitando o contato do pai narcisista com a filha ou filho que você tem, pois essa relação de pai e filho não pode ser trocada, ela inevitavelmente vai acontecer. Muito importante que você abra sua mente com conteúdos como o meu. E eu gostaria de apresentar para você o meu material, que é a mentoria Quebrando as Algemas. Então você vai lá e quebra as algemas, que é um material o qual eu falo passo a passo sobre a dependência emocional, relacionamentos abusivos e narcisismo, com uma profundidade a qual você vai ativar a sua inteligência emocional e conseguir desenvolver capacidades para lidar com essa situação. Se é a situação que está passando hoje, queria te convidar para entrar no site www.quebrandoasalgemas.com.br, onde você tem a oportunidade de adquirir a minha mentoria e virar meu aluno. Entrar no meu grupo de alunos que vai te fortalecer com pessoas que estão enfrentando problemas semelhantes e que querem sair dessa situação a qual você pode estar encontrando nesse momento e que estarão em diferentes níveis de conhecimento, e um apoio da minha parte com consultas individuais, as quais você poderá fazer com 60% de desconto, além de ter o e-book e todo o suporte necessário. Essa mentoria tem 21 dias para que você possa testar. Se você não gostar, você pode solicitar o reembolso dentro desses 21 dias de forma integral, sem falar comigo, apenas solicitando através da própria Hotmart. Hoje, essa mentoria custa R$ 197. Ela pode ser dividida em até 12 vezes sem juros, pagamento no Pix, 2 cartões de crédito. E eu queria que você observasse isso em www.quebrandoasalgemas.com.br. Se você gostou desse vídeo, não deixa de transmitir ele para outras pessoas que passam pela mesma situação, para outras mães que são mães de filhos cujos pais são narcisistas, e ajude outras pessoas através disso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.